Olá, olá! Seja muito bem-vindo. Nossa aula de lançamento da quarta turma da pós-graduação em Geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Se você está chegando comigo no Instagram, vem aqui para o YouTube. Procura lá o canal Professor Klinger Senra. Faltam 2 minutinhos para as 8 horas da noite e eu quero ver quem está aqui comigo. Tá aqui, ó, diretamente da Paraíba do Sul, no Rio, bombeiro militar, banca do Pokémon, eita nós, hein? Eliezer Antônio, diretamente de Belo Horizonte, tá pertinho de mim aqui, ó. Eliezer é engenheiro de Minas, tá chegando no YouTube, coloca aqui no chat qual é a sua cidade e a sua profissão. Eduardo Correia, de Vassouras, também no Rio, é geólogo. A gente tem muito geólogo com a gente aqui também na pós. Rodrigo Leanza, de Recife, engenheiro civil. Rodrigo já se inscreveu, inclusive, já foi avisado e já está confirmado nessa turma. Murilo de Doné, acho que também, né, Murilo? É geólogo. Fernanda Tavares, Paracatu, engenharia civil, muito bom. Fizemos alguns trabalhos próximo a Paracatu, Unai, com barragens. Maringá, tem engenheiro civil aqui também. Rêmulo Souza é geólogo do Conselho de Lafayette, de Conselheiro Lafayette, perdão, bacana, também está perto aqui de mim. Adriano Moraes, diretamente de Parauapebas, rapaz, Parauapebas está bombando para essa área de geotecnia e mineração. Adriano é engenheiro civil, o Wagner Eduardo também é engenheiro civil no Rio de Janeiro, Júnia, engenheira civil de Patinga, ó, tem muita gente de Minas Gerais aqui também, muito bom. Clécio Marabá, muito bom, muito bom. Se você por acaso não me conhece, caiu de paraquedas, viu simplesmente um anúncio sobre pós-graduação em geotecnia, deixa eu primeiramente me apresentar. Eu sou engenheiro civil, geotécnico, mestre e doutor em engenharia civil, com ênfase em geotecnia e mais especificamente em mecânica de rochas e estabilidade de taludes. Também sou especialista em engenharia de barragens e pilhas e vou ser o coordenador desse programa de pós-graduação em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes da PKS Educação Geotécnica. Pode ser que você já me conheça das redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, ou pode ser que não. Então, muito prazer se você ainda não me conhecia, tá? Eu sei que tem ex-alunos nossos aqui, ó, o Carlos Ronaiser está com a gente, é ex-aluno aqui na Univiçosa. Leonardo Roberto também, se não me engano, foi aluno meu aqui em Viçosa. Olha lá, ó, olha lá o Carlos, meu melhor professor da graduação. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado. Tenho certeza que vindo de você é totalmente sincero, hein? Obrigado mesmo. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou te apresentar nessa aula de abertura qual é o formato dessa pós-graduação, do que a gente vai tratar, qual é a promessa, né? O que a gente espera com esse curso. Não é uma pós-graduação que está começando agora, nós já estamos na nossa quarta turma desse curso, já temos turma formada, temos pessoas que já estão faturando nessa área, não simplesmente pegaram um certificado e colocaram lá no currículo Lattes, mas estão fazendo valer todo o investimento. Beleza? E é sobre isso que a gente vai comentar, a gente vai conversar aqui hoje. Deixa eu minimizar a minha câmera. Deixa eu só saber de vocês, como que tá para você aí o áudio, como que tá a imagem, conexão, tá tudo certinho? Chegou comigo no Instagram, venha para o YouTube, beleza? Show de bola, já estamos com quase 50 pessoas assistindo, tivemos mais de 500 pessoas que se inscreveram para conhecer essa pós-graduação, então promete, joia, vamos lá, ó, o pessoal tá falando aqui que tá tudo ok, show de bola. Primeiramente, por que se tornar um especialista em estabilidade de taludes? Bem rapidinho, tá?
Como que aconteceu comigo? Como é que tudo começou? Eu fiz engenharia civil na Federal de Viçosa e desde o quarto, quinto período eu tive bons professores de geologia e de engenharia, de mecânica dos solos, e eu comecei a ver que muitos dos serviços que esses professores estavam sempre falando estava relacionado com o quê? Com talude. Eu nem sabia o que era talude para início de conversa, né? A gente nem sabe o que é o tal do barranco, né? Com o nome mais técnico ali, que é o talude, era a encosta. E eu tinha um orientador desde a iniciação científica que ele mostrava como que ele prestava serviços para mineração, para consultorias em contenções e tudo sempre envolvendo estabilidade de taludes. Claro, depois a gente chega em disciplinas de fundações, disciplinas de pavimentação, e aí a gente vê que geotecnia não é só talude, não é assim? Mas desde esses 10 anos atrás, né, não tem muito tempo, até hoje, eu vou mostrar para você aqui, tanto na parte de prestação de serviço quanto na parte de contratação de empresas, de geotecnia, de mineração, um dos pré-requisitos é você ter conhecimento, adivinha em que ramo? Estabilidade de taludes. E aí eu comecei a trabalhar desde estágio nessa área, depois me formei, fui trabalhar com projeto de barragens, com auditoria de barragens, com laudos de estabilidade. Então, já são aí mais ou menos 10 anos atuando nessa área. E uma deficiência que a gente reparava aqui não tem uma especialização para quem acabou de formar em engenharia, em geologia, atuar diretamente nesse setor. Muitas vezes você só tem a possibilidade de fazer uma pós-graduação que é ali em engenharia geotécnica, onde você também vai ter módulos de fundações, vai ter módulos porventura de túneis, mas às vezes não é com isso que você vai trabalhar lá dentro de uma empresa, seja voltada para mineração, seja voltada para contenções, para engenharia urbana de uma forma geral. Então, faltava essa área, faltava uma especialização voltada, né, direcionada para encostas, contenções diversas, barragens e pilhas no âmbito de estudos de estabilidade de taludes. Então, em 2024, nós criamos essa especialização, que é uma especialização lato sensu, uma pós-lato sensu, né? Não é como um mestrado ou um doutorado que tem um foco mais acadêmico. Eu fiz questão de escolher profissionais, professores que atuam, todos os professores atuando diretamente com serviços em estabilidade de taludes para trazer conhecimento de causa, para trazer as dificuldades que eles encontram dia a dia, seja trabalhando com contenções, seja fazendo análise de estabilidade, seja pisando na obra e precisando de um SPT, fazer uma análise com uma correlação de SPT que seja e não tem. Então, como dialogar com o cliente, com um órgão, né, seja municipal, federal, nesses casos, tem jeito? São conhecimentos que, infelizmente, a própria faculdade, a graduação, ela não tem nem tempo para abordar. Então, nós fizemos questão de condensar todo esse assunto, todos esses módulos específicos para estudos de estabilidade de taludes, contenções e estruturas também que você vai lidar, seja na mineração, seja no agronegócio, ok? Então, esse é o nosso principal foco aqui e o porquê da pós-graduação. Eu trouxe algumas reportagens recentes, falando inclusive desse mercado. Como que está a área da mineração? Por exemplo, vamos por parte então. Nessas reportagens aqui, você vai ver, por exemplo, reportagem da revista Brasil Mineral. JF Mineração muda de nome, tudo bem, isso aqui é irrelevante, e planeja investir 5,5 bilhões de reais até 2025. Beleza, estamos no meio do ano. Vamos ver mais uma para você entender onde que eu quero chegar. Revista Mineração.
Demanda mundial por aço deve aumentar em 2025. Você pega, mas a China está anunciando isso, os Estados Unidos está anunciando briga com a China, a Rússia está entrando no meio, está em guerra, Irã, Israel. Bom, beleza. E desde quando isso aqui não é cíclico? O mercado vai passando por esses altos e baixos. Você pega aí, se você brinca um pouquinho, tá na área aí de ações, investimento em bolsa de valores, você fica doido. Ações da Vale vão lá para cima, despenca, sobe de novo todos os dias. Por quê? Porque isso é cíclico. E como que eu vou saber se o mercado está bom ou não nessa área? É só você olhar ofertas de vagas para essas empresas. É só você verificar o que eu tenho postado todos os dias. É quase que semana sim, outra também, divulgando vaga, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Olha essa aqui. Samarco quer aumentar a produção de minério de ferro em 2025. Sabe o que cada reportagem dessa traz de reflexão para nós? É que se de repente uma mineradora traz a público um investimento de 5 bilhões nesses últimos anos, isso aqui é reportagem de 2024, meio de 2024. Esse investimento é em quê? Em aumento da explotação, da lavra, do minério. Só que quem que vai fazer isso? Quem que vai projetar? Quem que vai executar? Quem que vai tratar de toda uma logística de abertura de uma cava, de toda uma frente de lavra? Engenheiros e geólogos que entendam desse assunto. Você não abre uma cava de uma mina, você não faz uma barragem, uma pilha sem conhecimento de estabilidade de taludes. Faz sentido? Bom, beleza. E mais o quê? Entra ano, sai ano. O que nós sempre vemos só muda de endereço ao longo do país, em época chuvosa principalmente, deslizamento de terra, escorregamentos, corrida de lama, não é assim? Bom, e aí, onde que eu, engenheiro civil, engenheiro de minas, geólogo, entro nessa? Você vai poder atuar com obras de mitigação, seja junto à iniciativa pública ou privada. Você vai poder trabalhar com obras de contenção, estudos de estabilidade, a partir de análises computacionais, laudos, pisando no campo, e tudo isso são prestações de serviços que você, como engenheiro ou geólogo, vai poder realizar. Bom, mais o que? Isso aqui é a minha menininha, minha primeira barragem executada para uma região próxima a... Cadê a nossa amiga que estava aqui? Deixa eu ver. Bom, eu perdi a cidade. Próxima aqui a... Bom, noroeste de Minas, tá? Noroeste de Minas. Paracatu. Achei aqui, Fernanda, de Paracatu. Antes de formar, fui já chamado para começar a pegar uns projetos. Eu estava no meu último semestre e aí eu não ia assinar, obviamente, mas ia ficar responsável pelas análises de estabilidade. Fomos lá, topamos o desafio, e isso aqui traz que contexto? Agronegócio. Entra ano, sai ano. Você vai ter época chuvosa, causando muito deslizamento, causando desgraça, infelizmente, como foi esse caso aqui, Mas isso também traz demanda para nós profissionais. E você vai ver épocas muito bem definidas de seca. Opa, o que o agronegócio, o que os fazendeiros têm buscado quando o período é de seca? Criar reservatórios para armazenar água, seja para irrigação, seja para dessedentação. E aí, como que eu crio uma estrutura dessa? Você vai poder produzir barragens que têm taludes. Você tem talude que está em contato com a água, então vai ter infiltração de água. Você tem talude que vai estar seco, a depender do seu nível de detalhamento, do seu dimensionamento de um sistema de drenagem, mas tudo isso envolve análises de estabilidade, envolve
estudo de percolação, envolve o estudo propriamente dito de equilíbrio limite, de estabilidade. Na mineração hoje já se trabalha com estudos de tensão-deformação. E queira ou não, são assuntos que em uma faculdade, em uma graduação, nós não temos nem tempo para explorar. Bom, nesse contexto de barragens, o que começou, né? Na verdade não começou, mas o que ficou muito mais latente, muito mais forte depois de 2015, com barragem de Fundão, depois de 2019, com a barragem de Brumadinho e outros rompimentos, né, que nós vemos aí, não só no Brasil, para pequenas barragens, às vezes em região agrícola, que a gente nem fica sabendo, mas também no mundo afora, Alemanha, Austrália e várias outras regiões, Estados Unidos, onde já aconteceram muitas rupturas. Pensa no seguinte, após todas essas ocorrências, nós começamos a ver o mundo inteiro falar muito mais sobre fiscalização, sobre legislação, sobre padrão global de projeto, de estudos voltados para barragens, para pilhas. E não foi à toa, né, que em 2022 nós tivemos a Agência Nacional de Mineração trazendo uma resolução específica para barragens de rejeito. Então, se por um lado aconteceu muita ruptura, por outro lado agora, nós temos diretrizes que inclusive trazem a necessidade de projeto de descaracterização. Não se pode mais construir barragem alteada a montante. O que fazer com as já existentes? Nós vamos agora descaracterizar. Nós vamos tirar essas barragens de operação, inclusive desmontando, entre aspas, o barramento existente. Isso envolve projeto, isso envolve obras de contenção a jusante, envolve todo um estudo voltado para a liquefação. E nós vamos abordar esses assuntos aqui na pós-graduação. Bom, beleza. Vê comigo agora ofertas de vagas para engenheiros, para geólogos de boas empresas. Você vai ver comigo aqui Telos Company em BH, você vai ver Vale, dentre outras. Repara no seguinte, o que todas essas vagas vão ter em comum? Considerado diferencial pós-graduação em geotecnia. Vão pedir como requisito especialização em geotecnia, engenheiro geotécnico, geotécnico júnior, geotécnico pleno, geotécnico sênior, independente do tempo de atuação, do tempo de experiência, seja para um engenheiro júnior ou para um sênior que tem mais de 5, 8 anos de experiência, é considerado diferencial pós-graduação em geotecnia. Mas, Klinger, essa pós, ela é em geotecnia? Sim, ela é em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Se você for reparar nas responsabilidades aqui, no que é desejado de conhecimento, tudo é voltado para quê? Para estabilidade de taludes. É para trabalhar com contenção, é para trabalhar com barragem, com pilha, principalmente, olha aqui, com modelagem em estabilidade, percolação, tensão, deformação. Que contexto que é esse? Estabilidade de taludes. Vamos ver mais algumas? Vaga para geotécnico sênior da Water Service. Olha o que é pedido aqui, qualificações essenciais, graduação em engenharia civil, geologia ou de minas, com conhecimento teórico de mecânica dos solos, mecânica das rochas, olha aqui, com pós-graduação. Mas Klinger, eu acabei de formar, ou eu estou trabalhando na construção civil, eu estou em outra aula, e aí, como é que eu faço? Eu não tenho experiência.
Muitas dessas vagas já aceitam a sua pós-graduação em geotecnia em andamento como tempo de experiência. Vamos ver mais? Olha aqui, ó. Engenheiro geotécnico pleno na Tetra Tech. O que será que essa vaga pedia? Ó, dentre, outras coisas, a formação acadêmica era pós-graduação em curso, nem finalizada. Pós-graduação em curso ou completa em geotecnia ou áreas afins. Por quê? Porque vai ser com isso que você vai trabalhar lá dentro da empresa. Ó, Red 5 Engenharia. Cadê? Requisitos: graduação em engenharia civil e especialização ou pós-graduação em geotecnia, finalizada ou andamento. E aí muita gente chega e pergunta: Clíngia, qual que é a diferença entre especialização e pós-graduação? Pós-graduação é tanto uma especialização, lato sensu, como é esse caso aqui, seja ela EAD ou não, quanto um mestrado ou doutorado. Então, mestrado e doutorado são pós-graduações stricto sensu, onde você tem que defender ali uma tese, tem que defender uma dissertação, enquanto a especialização é uma pós-graduação lato sensu, que pode ter, por exemplo, um TCC, que é um trabalho final de curso, ou não. A nossa, por exemplo, não tem TCC, O cara já rala demais ali na graduação e subentende-se que em uma pós-graduação ele queira mais experiência, não simplesmente fazer um trabalho acadêmico. Bom, joia! Aqui você está vendo mais algumas vagas, Telos Company, especialização com foco em geotecnia, pelo menos em andamento. Agora, quem pode fazer essa pós? Uma pós-graduação vem após a sua faculdade, vem após a graduação. Então, essa aqui é uma pós para quem já é formado em engenharia civil, engenharia de minas, engenharia ambiental, engenharia de agrimensura e cartográfica ou engenharia geológica, para engenharia urbana, assim como também para a turma da geologia. Então, desde engenheiros ou geólogos que queiram atuar na geotecnia. Um geólogo vai poder fazer a pós e ver lá módulos de dimensionamento de contenção, ainda que ele não tenha atribuição para isso. E por que não? Ele não precisa assinar pelo projeto, mas toda a parte de caracterização física, de caracterização geológica, de análise de estabilidade, ele pode fazer e somar naquele projeto, além de todos os módulos de modelagem que nós também vamos ter. Eu sou operador de máquina, já trabalho há muito tempo com terraplenagem. Tenho ensino superior? Não. Então, infelizmente, você não pode participar do programa, tá? Mas eu sou da geografia. Sem problema nenhum, Você vai ter que ver as suas atribuições e, para fazer a pós-graduação, você pode fazer. Você precisa de seu diploma de ensino superior. Tem muito geógrafo que está trabalhando no IBGE e ele precisa desse conhecimento. Nós temos na turma 3, inclusive, um geógrafo. Os demais profissionais precisam consultar o seu registro, consultar o seu CREA para ver se, por exemplo, vai ter alguma atribuição ou não. Isso não depende da ementa da pós-graduação, isso depende da sua graduação e das disciplinas que ali você fez, tá? Seja biólogo, seja advogado, sem problema nenhum, desde que você tenha um curso superior. Agora, para quem não é esse curso, não é para você, ou melhor, para quem é, vamos começar para quem é. Para quem não é, eu já falei, você tem que ter um ensino superior. Se você quer ingressar em uma empresa, seja de geotecnia ou mineração, que exige essa especialização, esse programa é para você. Se você quer receber uma progressão de carreira lá na sua empresa e ela exige essa especialização, é para você. É para você que quer abrir o próprio negócio, seja para construção civil,
eu já faço casa, faço prédio, mas sempre quando tem lá uma pirambeira, tem um talude no terreno do meu cliente, eu tenho que passar serviço para frente porque eu não faço laudo de estabilidade, porque eu não faço a contenção. É para você que quer ter mais segurança, que precisa ter mais segurança em serviços que envolvam estabilidade de taludes. Vira e mexe, chega para a gente aqui, ó, já trabalho há 10 anos com construção civil, mas não sei fazer um estudo de estabilidade. Estou precisando de uma assessoria, estou precisando de uma consultoria. É para você que quer ampliar o portfólio da sua empresa com esses serviços. Estou na construção civil, estou mexendo com terraplenagem, estou mexendo com logística, com saneamento, mas estou perdendo serviço por não saber mexer com estabilidade de taludes. E também é para você que quer simplesmente se tornar um especialista nessa área. Por quê? Porque o mercado está exigindo, tá? Nós aqui não vamos vender um certificado. Isso aqui é para comprometidos que queiram aproveitar o investimento e atuar na área. Agora, para quem não é, né? Voltando no assunto de para quem não é, para que você não perca o seu tempo aqui comigo até 9 horas, né? Ou um pouco mais. Não é uma pós para quem ainda não tem a graduação. Ah, mas eu estou no último semestre e já estou com a colação de grau para daqui 1 mês, 2 meses. Aí a gente pode conversar. Se você está começando o seu 10º período agora, está começando o 9º período, ainda está na graduação e não vai formar nos próximos 60 dias, você vai precisar esperar até a próxima turma, tá? Você precisa já ter colado o grau. E também não é um curso para quem não estiver comprometido. Aqui a gente vai separar quem quer estudar, quem quer um diploma, né, um certificado, mas vai fazer jus a ele, de quem está simplesmente, né, querendo saber se é ou não é para você, né? Não estamos vendendo certificado. Vamos deixar isso aqui muito claro. Bom, o que você vai aprender na pós? Klinger, eu queria ver a ementa. Vou te mostrar a ementa. Nós já mostramos para os interessados, quem entrou em contato, querendo saber como é que funciona, mas você vai aprender em todo o conteúdo aqui, ao longo dos 12 meses. Desde a parte teórica, que envolve interpretação de ensaios de laboratório em solos e rochas, que envolve ensaios de campo SPT, CPT, DMT, PMT em toda a parte de investigação geológica e geotécnica. Você vai ter módulo de modelagem geológico-geotécnica lá no Leapfrog da Sequent, em uma parceria nossa com a Sequent. Análises de estabilidade, eu vou ser professor desse módulo, né? Não passaria para outro professor, porque a gente vai explorar análises para encostas, contenções diversas, solo grampeado, cortina atirantada, solo reforçado com gel sintético. Você também vai ter análises específicas para barragens, para pilhas, então percolação, tensão, deformação. E para nas análises? Não. Você também vai aprender a elaborar um laudo de estabilidade, seja laudo de vistoria, seja laudo geológico geotécnico, e a cobrar por esse laudo. Vai aprender a fazer projeto de muro de arrimo com todas as verificações, projeto e execução de solo grampeado e cortina atirantada. Também projeto e execução de solo reforçado com geossintético. Então, os professores trabalham diretamente com isso. Tem professor da Rusker, tem professor da Macaferri que vai estar aqui com módulo de estabilização de taludes em rochas. Então, tem módulo para solo, tem módulo para rocha, para que a gente consiga abordar um tempo maior, um número maior de aplicação em cada um dos maciços. E também você vai aprender a projetar e fazer as análises, os estudos de estabilidade para barragens e pilhas, tá? Principalmente nessa pegada agora de barragens de rejeito, pilhas de estéreo e rejeito.
Tem análise com muro de contenção? Sim, os diferentes muros de contenção, inclusive muros de arrimo. Então, vamos recapitular. Ficou rápido, Klinger? Você vai ter módulos de projetos das diferentes estruturas de contenção. Desde um muro de arrimo, seja muro de gravidade, gravidade aliviada, seja muro de gabião, com toda a fundamentação das verificações de estabilidade que são exigidas em norma. Qual é a norma que eu vou aprender? Você vai aprender os projetos baseados na 11682. De que ano? Na última versão, seja ela 2009 ou outra versão que venha a sair ainda. Eu vou aprender a fazer projeto de solo reforçado. Com qual norma? Com as vigentes, 16920. Projeto de cortina tirantada, 5629 e assim por diante. E além disso, a elaborar o laudo de estabilidade. Em que condição? Imagina que você foi contratado por um cliente para fazer uma vistoria. Era alguma questão judicial ou não, era uma prefeitura que entrou em contato com seu cliente porque está ali morando, residindo em uma área de risco alto, muito alto risco, e ele precisa apresentar a estabilidade daquele talude, daquele barranco lá no terreno dele. Isso pode ser feito via uma vistoria ou via um laudo geológico, geotécnico propriamente dito. Joia? Bom, beleza, eu vou aprender a elaborar o laudo, seja de vistoria, seja geológico, geotécnico. Agora, como é que eu vendo? Essa é uma das principais dificuldades que principalmente quem está formando agora tem. Como é que eu faço para vender? Nós também vamos ter aulas específicas sobre como elaborar uma proposta técnico-comercial. O que precisa ter na proposta técnica? Como que eu vou descrever o serviço que eu vou vender? Como que eu vou descrever os valores? Como que eu vou orçar? E principalmente como que eu vou vender? Quem abre empresa hoje, faz lá 1000 cartõezinhos físicos e tenta distribuir aqueles cartões, vai ter alcance limitado. Com uma coisa chamada internet, você capta cliente para o Brasil inteiro, para fora inclusive, e muitas vezes não precisa sair da sua cidade. Eu tenho um escritório em interior. Estabilidade de taludes é para mim? Claro que é. Você não precisa prestar serviço só na sua cidade. Hoje nós atendemos o Brasil inteiro aqui, seja na área de educação, seja na área diretamente de geotecnia. Os nossos alunos lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, atendem a todo o Brasil. E muitas vezes você não precisa nem ficar viajando. Você vai pegar parceiros nas regiões do seu serviço e vai aí executar essa terceirização, essa parceria. Inclusive, nós temos grupo de WhatsApp específico para a turma 4, para quê? Network. E tem saído muitos bons networks desde a primeira turma. Então, beleza. Por onde que eu começo? Você vai aprender os fundamentos, de como pegar uma topografia, como traçar um perfil geológico geotécnico e aí sim fazer o seu estudo de estabilidade. Rodei a análise. E agora? Rodar a análise, chegar no fator de segurança é só o primeiro passo. O que você vai fazer com essa informação é julgamento aplicado aqui na geotecnia. Mas, de que análise que a gente vai falar, Klinger? Você vai ter um módulo específico só de modelagem numérica com o professor Klinger para tratar de análise de estabilidade para encostas, para os diversos tipos de contenção, para barragens, seja de reservação de água, seja de rejeito, pilha de estéreo e rejeito, análises tanto 2D quanto 3D. E quando a gente fala em análise de estabilidade, a primeira coisa que nos vem à mente é isso aqui, ó. Como que eu chego em um fator de segurança, as chamadas análises
determinísticas ou por equilíbrio limite. Agora, e o complemento? Como que eu verifico a influência da água infiltrando, a influência da chuva em uma análise de estabilidade? Isso é estudo de percolação, isso é estudo de regime permanente ou transiente que nós vamos explorar. Nós vamos aprender a fazer análise de tensão e deformação que se complementam muito bem, inclusive isso já é sugestão em norma para barragem de rejeito, para encostas, pode ser que venha por aí em uma próxima atualização. Agora, tudo bem, você está falando aí que eu vou aprender a fazer análise, vou abrir um software lá, vou abrir o GeoStudio e aprender a fazer análise. Agora, como é que eu obtenho dado? Como que eu transformo um furo de sondagem em informação para rodar essa análise? Nós também vamos ter módulos para explorar isso. Tem muita gente, principalmente quem está mais na área acadêmica, que condena a todo custo a questão de você tirar uma coesão, um ângulo de atrito a partir de um furo de sondagem. Eu já fui assim. Só que quando você vai prestar um serviço onde o cliente não tem a mínima condição de fazer um ensaio de laboratório, o que tem para hoje são os furos de sondagem. E nós temos recomendações, literaturas consagradas que permitem que você faça essas estimativas com bom senso? Temos. E como que eu simulo isso dentro de uma análise de estabilidade? Você vai aprender comigo a fazer a chamada análise de sensibilidade. O que é isso? Estou com uma literatura aqui, ou consegui lá com a prefeitura da minha cidade um trabalho, ou com a universidade próxima à região, que falava se o SPT varia de tanto a tantos golpes, a sua coesão, o seu ângulo de atrito pode ir de tanto a tanto. A gente vai pegar essa informação e simular essas condições dentro da ferramenta computacional. Agora, Klinger, e se for o contrário? Eu estou agora fazendo serviço para mineração e tenho uma bateria de ensaios. Como é que eu tiro uma coesão daqui? Você pode fazer um estudo mais probabilístico, que também vai ser ensinado aqui comigo. Beleza? Você vai ter módulo e vai aprender todos os fundamentos de projeto, de barragens, de pilhas, desde a parte de compactação, que a gente já vê um gostinho, toda uma fundamentação lá em mecânica dos solos, até a parte de dimensionamento de filtros, quais materiais devem ser utilizados, como fazer a transição para esse sistema de drenagem. Joia? E modelagem geológico-geotécnica. Muitos escritórios hoje, e principalmente em um contexto de mineração ou até mesmo de infraestrutura, estão fazendo um levantamento 3D, estão fazendo uma modelagem subsuperficial 3D, e um dos softwares muito usados para isso é o Leapfrog da Sequent. Nós temos parceria com a Sequent, você vai receber 30 dias de acesso aos softwares nos respectivos módulos para fazer toda essa modelagem, para conseguir assistir às aulas e fazer os exercícios com os professores. Então, vamos explorar em um módulo inteiro o Leapfrog aplicado a essa modelagem geológico-geotécnica. Agora, estou chegando agora lá da engenharia de produção, recebi essa pergunta ontem no direct. Estou vindo de 10 anos aí trabalhando com construção civil, com saneamento, não lembro mais nada de mecânica dos solos, eu nem vi nada de mecânica das rochas. Ou às vezes você está vindo da engenharia de Minas, só vi mecânica das rochas e vi muito pouco sobre mecânica dos solos. Sem problema. Essa pós-graduação ela é dividida em 3 partes. Uma primeira parte de nivelamento em mecânica de solos, em mecânica de rochas, em investigação de subsolo, em uma segunda parte, onde você vai começar agora a especialização do processo, vamos falar assim, em estabilidade, tanto em solo quanto em rocha.
E uma terceira fase da prestação dos serviços. Então, desde os projetos com todos os dimensionamentos, então, seja para obras de contenção diversas, seja para barragens e pilhas, até como que você vende isso aqui. Saber projetar, né? Quer abrir um escritório, sei projetar, mas não sei vender, não adianta muita coisa. Faz sentido? Então, o início da pós-graduação já é de nivelamento em mecânica de solos, em mecânica de rochas, em investigação de subsolo, e aí a gente passa para as etapas mais específicas da pós-graduação aplicadas à estabilidade de taludes, contenções, barragens e pilhas. Joia! Vou apresentar a ementa e aí a gente já dá uma paradinha aqui para ver as dúvidas. Manda sua dúvida aqui no chat. Qual vai ser a ementa do curso? No dia 2 de agosto, nós vamos ter a nossa aula inaugural para falar de introdução à engenharia geotécnica com ênfase em estabilidade de taludes. Depois nós vamos ter módulos de mecânica dos solos. Olha aqui, ó, investigação geotécnica e ensaios de campo. Então, já respondendo pergunta que chegou aqui, ó, tanto para método direto, semidireto e indireto, o que aborda inclusive a geofísica, mecânica das rochas, modelagem geológico-geotécnica assistida por computador. Aqui vai entrar o software Leapfrog, onde a Sequent é nossa parceira, né, fornecendo aí, cedendo as licenças de 30 dias, módulos de estabilidade de taludes, tanto terrosos quanto rochosos. Ah, mas eu estou fazendo um serviço aqui onde 5 metros acima é solo e embaixo é rocha. Exatamente. A divisão aqui é para que você saiba o que fazer na parte terrosa e o que fazer na parte em rocha. E aí nós entramos nos módulos mais específicos de contenções, desde empuxos de terra e obras de contenção em muro de arrimo, então contenções aqui em arrimo. Depois, projeto e execução de solo grampeado e cortina atirantada, e também projeto e execução de solos reforçados com geossintéticos, inclusive com uma professora que é uma das diretoras de projeto na Rusker, empresa específica aí, ou especializada em geossintéticos, tá? Depois, por fim, projeto e estabilidade de barragens e pilhas, e aí nós vamos pegar todo esse conhecimento e trazer para um módulo específico de análise numérica, de modelagem em estabilidade de taludes assistida por computador, mais uma vez em parceria com a Sequent. Beleza? Show! E o que eu vou receber, Klinger, de título? O que ao final da pós eu vou receber no meu certificado? Você vai receber um certificado de especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, onde esse certificado é emitido pela Faculdade Faciência do Paraná, que é a instituição credenciada ao MEC. Então, como que funciona? É o seguinte, muita gente chega para nós aqui, ó, e pergunta, essa pós é reconhecida pelo MEC? E aí a resposta é sim. Por quê? Uma pós-graduação, né? Se por acaso você sair dessa live e for procurar alguma pós-graduação em geotecnia e te venderem a informação que ela não é reconhecida, ela não é cadastrada, fuja. Por quê? Legalmente, qualquer curso de pós-graduação precisa ter a chancela do MEC. O Ministério da Educação precisa reconhecer que uma instituição de ensino fornece esse curso de pós-graduação. Esse é o chamado reconhecimento do MEC que as pessoas tanto perguntam, tá? Então, qual é a instituição responsável por isso aqui? Faculdade Faciência, onde nós, a PKS Educação e Geotécnica, é um polo da Faculdade Faciência.
Beleza? Essa é a primeira coisa em relação ao seu certificado. Eu vou poder apresentar isso ao CREA depois? Vai. E essa é uma conversa de daqui a pouco. Informações gerais. A nossa pós-graduação tem 12 meses de duração. Então, vai começar agora em agosto, terminando em julho do ano que vem, com uma carga horária de 365 horas, ou seja, 364 horas em 12 módulos. Qual vai ser o cronograma? É um módulo por mês, é um final de semana por mês. Então, você não vai ter que se deslocar para nenhum lugar, porque é uma pós online e ao vivo. Tem avaliação? Tem avaliação. Como eu falei, nós não estamos aqui vendendo diploma. As avaliações são uma provinha de múltipla escolha ou um trabalho, a critério do professor, ao final de cada módulo. Você vai ter 30 dias para fazer essa avaliação. Todas as avaliações são de acordo com o conteúdo que foi ministrado. Não tem uma vírgula em qualquer avaliação que não foi apresentada no conteúdo. Joia? Bom, e o programa não tem TCC. Muita gente aí, pena na graduação e não quer ou não precisa lá fazer um outro trabalho de conclusão de curso, que muitas vezes vai ter uma finalidade talvez mais acadêmica do que profissional para ele. Tranquilo? Como que vão acontecer as aulas? Bom, 12 meses, 12 módulos, 12 meses no total, e as aulas vão ser de sexta-feira à noite até o domingo de manhã. Então, sexta à noite, o sábado, manhã e tarde de aula e domingo de manhã. Então, depois do almoço no domingo, você já está liberado. Tranquilo? Vão ser transmitidas pela plataforma Zoom, O Zoom aí ficou muito conhecido na pandemia, todo mundo foi para o Zoom, Google Meet. Nós usamos aqui o Zoom Meetings, muito fácil de mexer, muito fácil de instalar, gratuito para você poder assistir. E para quem não puder assistir a aula ao vivo, como é que eu vou fazer? Sem problema nenhum. Todas essas aulas são gravadas, elas ficam gravadas após o módulo. Esse mês eu vou conseguir assistir ao vivo, mês que vem eu vou estar em viagem, vou estar trabalhando, é aniversário da esposa dos meninos, sem problema nenhum. Você vai poder assistir também as aulas gravadas. Toda terça-feira após o módulo, essas aulas já vão para a plataforma da Hotmart. Você assiste quantas vezes quiser dentro do período de acesso. Joia? Cronograma, vou deixar aqui para você dar uma olhadinha no cronograma. De 2 de agosto até julho, aqui estão as primeiras datas. Pode ser que mude em função de alguma necessidade aí dos professores, mas a princípio esse é o nosso cronograma oficial. Dúvidas? Deixa eu ver a turma aqui, pessoal falando, sou engenheiro geólogo e engenheiro civil em Manaus, muito bom. Paraopebas, Isadora aqui com a gente, Limeira, geóloga. Deixa eu ver. Formanda em geologia com pesquisa em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Excelente, muito bom. Vamos ver. Tem análise com muro de contenção? Tem, vários muros de contenção. Se começar e não conseguir seguir todas as disciplinas, tem como trancar o curso? Tem como trancar, Não recomendaria, mas tem como trancar. Terá teoria por trás das análises de tensão de deformação? Sim, com o professor Klinger. Deixa eu ver mais. Manda dúvida. Antônio Coelho, finalizando engenharia de Minas no final do mês. Excelente, Antônio. Vai ser muito bem-vindo. O curso terá alguma abordagem sobre estabilidade em faixas de dutos terrestres? Sim, envolve talude, sim. Haverá algo sobre estabilidade AT sobre solos moles? Com certeza, Caio, com a professora Cristina Schmidt, diretamente explorando a aplicação de geossintéticos sobre solo mole, tá?
O material vai ser fornecido pelo curso ou deve-se adquirir livros? Você pode adquirir livros à vontade, todo professor vai passar as recomendações de livros, mas todo o seu módulo vai ter material de apoio também, beleza? Qualquer formação superior? Mário, qualquer formação superior, basta que você tenha um ensino superior ou um tecnólogo, tá? Que é ensino superior. Sou da área de geografia, não engenharia. Posso atuar fazendo laudos? Tenho mestrado e sou analista. Não é uma coordenação de pós-graduação, Rosana, que vai te responder. É a sua ementa da geografia junto com o seu conselho, tá? Junto com o CREA, que eles vão analisar se você pode ter essa atribuição para elaborar os laudos. Beleza? Bom, então começamos no dia 2 de agosto e aqui estão as datas. Assim que você também fizer a aquisição, né, der a sua entrada, você já vai receber acesso à plataforma e ver todo esse cronograma. E quem são os professores? Mais uma vez, muito prazer. Você é coordenador do curso e também está como professor nos módulos de estabilidade de taludes terrosos, mecânica dos solos, as análises de estabilidade, né? Então, no nosso módulo de análise numérica. Joia! Professora Cristina Schmidt, que é engenheira civil, é mestre em mecânica dos solos e fundações e é gerente de engenharia na RUSC, que é uma empresa especializada em obras com geossintéticos. Qual vai ser o módulo da professora Cristina? O módulo de projeto e execução em reforços com geossintéticos, tá? Professora Marielle Biondo vai estar com a gente também no módulo de investigação em geológico-geotécnica. Ela é engenheira da Vale, é doutora em geotecnia, é especialista em segurança de barragens. E a mulher, semana sim, semana não, tá em BH, tá em Parauapebas, no Pará fora, com o que? Diretamente serviços pela Vale em ensaios de campo. Então, por isso, ela vai estar conosco nesse módulo. Joia! Professor Micael é engenheiro civil, mestre e doutorando em geotecnia pelo FPE, é especialista em segurança do trabalho e também é professor universitário desde graduação até pós-graduação. Professor Petrúcio Santos, Petrúcio é engenheiro civil, é doutor em engenharia civil e também é gerente técnico na Macafer do Brasil, que também é uma empresa especializada aí em estabilização, em solos, rochas. Mais o que? Professora Rafaela Gomes, essa que foi minha orientada de estágio, TCC, né? Iniciação científica, e hoje ela roda o Brasil desde Nordeste, São Paulo, com serviços em reforços, estabilização em solo grampeado, cortina atirantada, e ela vai estar ministrando esse módulo em solo grampeado e em cortina atirantada. Mais o que? Professor Vinícius Duarte é especialista, é geólogo, especialista em engenharia geotécnica e hoje ele trabalha na Vale. Com o quê? Com modelagem geológico, geotécnica, Leapfrog, entre outros softwares, e vai ser ele que vai ministrar o módulo de modelagem geológico-geotécnica. Klinger, estou duvidando. Entrei em contato com o suporte aqui, mas essa pós está parecendo muito fraudulenta, não tem nada da pós na internet. Você tem sites à vontade, do nosso aqui, da PKS, e você tem o site da Faculdade Faciência, onde você pode consultar todo o registro dessa pós, todo o reconhecimento no MEC. Se você pegar o seu celular e escanear esse QR Code, você vai ser levado para a página do EMEC, onde você vai ver lá todo o cadastro, a nossa instituição aqui cadastrada como um polo da Faculdade Faciência, e ali vai estar o coordenador e esse registro, esse reconhecimento no Ministério da Educação. Ok? Agora vem outra pergunta que não quer calar. Klinger, essa pós tem reconhecimento no CREA? Vamos lá.
O CREA ou os CREAs não fazem reconhecimento de pós-graduação. Eles fazem o cadastramento, eles fazem o credenciamento. Então, a instituição de origem faz o cadastro da pós no CREA do Estado e quando você terminar a pós-graduação, você vai incluir o seu registro, você vai fazer ali a sua inclusão de especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Nós já temos turma formada e a turma já fez esse credenciamento, está tudo certo. Já teve gente que deixou de ingressar na pós porque ela ainda não era reconhecida pelo CREA. Ela está devidamente reconhecida, cadastrada no CREA. Beleza? E onde que eu vou ver se eu tenho atribuição? Início de conversa. Engenheiros civis, engenheiros de Minas que fizeram disciplinas de mecânica dos solos, alguma disciplina de geotecnia, geralmente já saem sem atribuição para trabalhar com contenções. Eu fiz uma disciplina de barragem, você sai sem atribuição. Você sai sem essa restrição, melhor dizendo. Como que eu vou saber se eu vou conseguir uma atribuição com a pós? Nós te passamos a ementa, mas a restrição, tem que deixar muito claro, ela vem com a sua faculdade, vem com a sua graduação e você vai apresentar ao CREA lá no final da faculdade, lá no final da pós-graduação, a sua ementa de graduação para que seja analisada junto ao seu CREA a questão das atribuições. Como essa pós é específica para engenheiros, geólogos que desde a faculdade já tem a autorização para atuar em projetos, barragens, ela vai poder complementar no seu conhecimento. Nós não podemos, ou qualquer instituição pode chegar para você e falar, você vai ter atribuição para isso, aquilo e aquilo. Por quê? Não se engane, isso vem pela sua graduação, pela sua faculdade e com a pós você pode incluir ou não essa atualização. Joia? Essa atribuição que não vem só da pós-graduação, ela começa desde a sua faculdade. Agora, por quanto tempo que eu vou ter acesso a essas aulas? A pós-graduação tem 12 meses de duração, de agosto a julho do ano que vem, mas você vai ter acesso às aulas por mais 3 meses após a conclusão. Então, são 15 meses de acesso para você ver, rever. Eu não vou poder rever esse mês, ou eu vou estar querendo, preciso viajar, não vou poder assistir aula. Você pode assistir depois, dentro desses 15 meses. Beleza? Agora, qual vai ser o investimento, Klinger? Vamos lá. Você encontra hoje pós-graduações conceituadas no mercado na faixa de 12, 15 ou até 18 mil reais, né? Pode pesquisar aí mais perto de nós aqui, Belo Horizonte tem muito boas pós-graduações online entre 12 e 18 mil reais. Esse é um valor que compensa, onde eu vou pegar e rapidinho poder prestar serviço com o que eu adquiro de conhecimento nessas pós. Não tenha dúvida alguma. Só que aqui, na pós em geotecnia com ênfase em estabilidade, você não vai pagar 12 mil reais. Essa pós vai sair para você por uma entrada de 400 reais, que vai ser o seu único investimento nesse mês agora de julho. E você vai realizar mais 12 parcelas, mais 12 pagamentos de R$ 697, que pode ser no boleto parcelado ou no Pix. Klinger, e se eu quiser pagar à vista? À vista, você paga só esse mês a entrada de R$ 400, mais R$
997 reais. Tá caro! Bom, tem um ditado que eu gosto muito que fala que é justo que muito custe o que muito vale. Com todos os professores, toda a estrutura que nós montamos de pós-graduação, todos os professores que atuam no mercado, não seria uma pós-graduação onde você conseguiria pagar R$500, R$2.000 de investimento. Então, estou sendo muito sincero, não é pós de 12, não é pós de 12, de R$18.000 que você vai investir. Basicamente, a entrada esse mês de R$400 e você começa a pagar as parcelas a partir de agosto. Mas está salgado, eu não consigo investir R$700, 697 nos próximos 12 meses. Não tem problema. Você pode optar por também um dos planos de 15 vezes de 614 ou de 18 vezes de R$558. Então, quero pagar à vista. Ótimo, sem problema. Você vai fazer o seu pagamento até o dia 2 de agosto. Só paga agora a entrada. Não, eu quero dividir, seja em 12, 15 ou 18 vezes. Após fazer a sua entrada, você vai preencher um formulário, vai receber um e-mail onde você vai informar se quer 12, 15, 18 vezes ou fazer o seu pagamento à vista. Joia? Tá. Eu posso desistir da minha matrícula? Pode. Dentro de 7 dias após a realização da sua entrada, você pode pedir um reembolso integral do seu valor, da sua entrada investida de R$400. Após a sua matrícula confirmada, se você quiser desistir do curso, aí vão valer as regras de cancelamento e de multa que são previstas em contrato, tá? Você não vai pagar toda uma pós-graduação sem poder ter direito ao seu cancelamento. Eu paguei à vista e aí quero cancelar por algum motivo. Você vai ter o seu dinheiro de volta em função das regras de contrato, de juros e multas. Joia? Como que eu efetivo a minha matrícula? Vamos lá. Você vai fazer o pagamento da entrada. Já vou te apresentar daqui a pouco o link. E aí, no primeiro módulo, você vai ver lá um módulo de boas-vindas na Hotmart com todas as informações de envio, de documentação, de assinatura do contrato. Então, é um contrato semestral, mas são vagas limitadas, tá? Por quê? Porque nós tivemos, só para essa aula de lançamento, né, só para participar, para conhecer aqui o programa, mais de 500 inscrições e nós já temos listas de espera com mais de 200 alunos. Tem inclusive gente aqui que já entrou para essa turma. Estava vendo ali o Rodrigo, o Fábio. Então, é de vaga limitada, por quê? Mas não é online? Não é EAD? É. Mas nós não conseguimos dar um acesso, dar uma qualidade, sem demagogia alguma, para mais de 100 alunos. Então, todas as nossas turmas são limitadas a 100 vagas. Por quê? Porque é a quantidade de alunos que nós conseguimos colocar para dentro de um Zoom em um final de semana, responder todas as dúvidas e ainda dar a aula, todo o cronograma naquele final de semana, onde você vai ter acesso ao professor. Joia? No geral, são mais de 700 pessoas que estão envolvidas com a abertura dessa turma, mas nós não conseguimos colocar 350, 200 ou 150 vagas. A nossa turma se limita a 100 vagas e isso é sem demagogia. Joia? Beleza! Bom, você pode fazer a sua inscrição agora por esse QR Code e eu também vou colocar aqui no chat o link diretamente aqui no YouTube. Beleza? Ali você vai ver todas as informações, tudo que eu passei com você, vai poder analisar todo o conteúdo e vai poder fazer a sua inscrição. Lembrando, posso deixar para fazer daqui 15 dias? Pode, mas pode ser que não tenha vaga.
Nesse momento nós já não temos 100 vagas, porque já tivemos pessoas da lista de espera que já fizeram a sua inscrição, né? Na verdade não são muitas pessoas, mas já não são 100 vagas. Klinger, como que é essa plataforma por dentro? Deixa eu te mostrar o que você vai ter acesso. Deixa eu abrir aqui com você. Ó, aqui é a plataforma da Hotmart. Você vai ver todos os módulos do curso à medida que nós vamos avançando no curso. Então, fez a sua inscrição, você vai receber acesso com esse módulo. Comece por aqui e aqui vai estar todas as questões de grupo do WhatsApp específico da turma, envio de documentação, preenchimento do seu formulário para decidir se vai pagar à vista, se vai ser em 12 vezes, 15 ou 18. Tranquilo? E como que é a minha página de inscrição? Como é que eu faço a inscrição? O link que você recebeu aqui no chat é esse link aqui, ó. Se você clicar em Conheça após, você vai vir para as informações, ó, da ementa, 12 módulos, aula ao vivo, 100% online, carga horária. E se eu quiser já fazer a minha matrícula, você vai clicar aqui nesse botãozinho verde. Ah, eu ainda preciso conversar com o suporte. Em horário comercial, de 9 horas até às 6 da tarde, você pode clicar nesse botão de WhatsApp e vai ser atendido pela nossa equipe. Joia? Vai tirar todas as suas dúvidas. Agora, eu já quero garantir a minha vaga agora. Você vai clicar aqui em Quero fazer a minha matrícula e aqui embaixo, ó, as condições de pagamento para você ver mais uma vez. Clica no botão e você vai vir para essa página, para esse checkout da Hotmart. Aqui estão todas as informações, tá? Apenas vai pagar a entrada de R$400 esse mês. Você pode pagar essa entrada, seja com cartão de crédito, seja com Pix, com boleto, tá? PayPal. E as prestações e as mensalidades, aí sim, elas vão ser enviadas para você e você vai poder pagar por boleto parcelado ou por Pix. Mas essas mensalidades, essas parcelas são só a partir de agosto. Agora, julho, você apenas vai fazer o pagamento dessa entrada. Então, vai colocar aqui o seu e-mail. Esse e-mail vai ser aquele que você vai ter acesso à plataforma da pós, a plataforma da Hotmart. Então, que seja um e-mail que você já usa. Coloca aqui o seu nome completo, CPF, CNPJ. Outra pergunta, Klinger, tem nota fiscal? Eu preciso de nota fiscal para apresentar no meu trabalho, a empresa vai pagar. Ou aqui nós somos uma PJ e eu preciso de nota fiscal. Sim, desde a sua entrada até todas as parcelas são emitidas notas fiscais. Beleza? Quero saber mais de dúvidas. Não terá aula presencial? Não, essa é uma pós-graduação de ensino à distância. Esse período nós já tivemos visita técnica, vamos fazer agora uma visita técnica em uma mineradora. Então, a partir de agora, nós vamos ter também a possibilidade de visitas técnicas na região de Belo Horizonte. Mas a pós-graduação é essencialmente à distância, online e ao vivo. Gosto de estudos de caso, dimensionamentos reais, terá muita abordagem? Eu também gosto bastante, se não, fora isso é só teoria por teoria e não vem a servir para muita coisa. Me interessei pelo curso justamente para adquirir conhecimento, pois trabalho quase que diariamente com barragens e talude. Mário, seja muito bem-vindo. Como você vê a aceitação do mercado em relação à sua pós quando comparada a consagradas, por exemplo, PUC Minas? Bom, eu não costumo fazer comparações com outras instituições. Aqui a gente confia nos resultados. Se você entrar agora no meu canal do YouTube, você vai ver entrevistas, resultados com quem já fatura hoje após terminado a nossa primeira turma.
Joia! Não é caro, o valor é justo. Também acho, Rosana. Gustavo, 15 meses. Pode vir de 15 meses também, Gustavo. Pessoal, dúvidas. Quero saber de dúvidas. Klinger, estou assistindo essa aula depois. Não estou aqui no ao vivo. Como é que eu faço? Sem problema nenhum. Você pode chamar a nossa equipe, beleza? E pode tirar todas as suas dúvidas e ainda ingressar nessa turma. Então, vamos relembrar? São 12 meses de duração. Início das aulas dia 2 de agosto. Eu vou pagar mensalidade, vou pagar parcela agora? Não, você vai pagar uma entrada de R$400 e as parcelas são a partir do mês de agosto. São aulas online, ao vivo, mas também vai ser liberada a gravação das aulas. Eu não posso assistir ali naquele final de semana. Você pode assistir essa aula depois. Você vai ter 15 meses para assistir todas as aulas e receber o seu certificado. Todos os professores atuam na área. Meu compromisso como coordenador do curso foi contratar professores que não são apenas acadêmicos, mas que tenham tanto a teoria quanto saibam aplicar na prática todo o conhecimento daquele módulo. Nós vamos ter parceria com a Sequent na liberação das licenças para o software GeoStudio, onde a gente vai fazer todos os tipos de análise de estabilidade, e também Leapfrog para modelagem geológico-geotécnica. Após reconhecida, portanto, pelo MEC e já está credenciada no CREA. Nós temos pós-graduações aí no mercado que não se preocupam tanto com a questão do CREA. Ela tem que estar credenciada no MEC, simplesmente. Não, você tem que poder apresentar a sua pós-graduação ao seu conselho para que ele faça a inclusão. Então, ao final desse curso, você vai poder incluir o seu registro, o seu certificado de especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Faz agora só um único pagamento de R$400 e vai poder escolher entre pagar à vista, 12, 15 ou 18 vezes a partir de agosto, ok? Como serão tiradas as dúvidas com o professor fora do horário de aula? É possível videochamada? Não, Gustavo. Nossos professores são professores contratados para ministrar aquele conteúdo durante aquele final de semana. Alguns professores disponibilizam o seu e-mail, o seu contato, mas essa não é um combinado, um contrato com a instituição. As dúvidas podem ser tiradas nas aulas ao vivo, beleza? Cheguei agora, posso assistir a aula depois? Pode, vai ficar disponível aqui no YouTube também, até nós preenchermos as 100 vagas. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui, tanto no nosso chat do YouTube, tá? Nos comentários, quanto também no nosso WhatsApp. Na nossa página, você vai encontrar um botão de WhatsApp para conversar com a nossa equipe no horário comercial de 9 às 18. Sobre o valor de R$400, vamos lá, R$400 é a entrada, beleza? Você vai pagar só a sua entrada de R$400 esse mês. A partir de agosto, você vai realizar o pagamento de parcelas, seja em 12 vezes, 15, 18 ou à vista. Você vai poder escolher esse pagamento. Joia? Está permitindo parcelar a entrada em 4 vezes? Se for a entrada, sim, Carlos. Você pode fazer parcelamento da entrada até no cartão. As mensalidades que vão ser via boleto ou Pix. Joia? Aqui você consegue parcelar sim, a sua entrada. Beleza? Mais alguma dúvida? Matrícula feita, muito bom, Carlos. Vai ser meu aluno mais uma vez, Estou em Parauapebas trabalhando dentro da Vale e sei a importância de ter esse conhecimento. Muito bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente e vamos dividir bastante conhecimento.
Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, entre em contato com a nossa equipe. Grande abraço, nós vamos nos falando, ok? E vai ser um prazer ter você conosco nessa turma. Cara, hoje, que nem esse mês aqui, eu posso até falar, o faturamento, ó, é eu e foi a Hélida. Cara, passou dos 60 mil reais. Como eu comecei a mexer com terraplanagem, aparecia muitas obras que precisavam de contenção junto, precisavam de uma análise de estabilidade. Aí eu pensei, pô, eu vou unir o útil ao agradável. Como eu falo, eu vou aumentar o ticket médio com o meu cliente. E eu, como fui da primeira turma, eu digo que vale totalmente a pena. Vale totalmente a pena. Porque o conhecimento técnico, os profissionais, não é que nem essas, vamos dizer, universidades de hoje em dia, que o pessoal termina de estudar, de fazer faculdade, faz um mestrado e já começa a dar aula. Ali, todos os professores trabalham com isso, fazem isso. Sempre fui muito atrás. Falou, eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho certeza. Mesmo que eu saiba, eu quero ter certeza de alguém que tem mais experiência que eu. Então, essa segurança que eu tive. E aí, eu já puxei um colega meu do escritório também para fazer a pós. Então, a gente já veio, falei, vamos fazer também, porque não preciso de ajuda, porque são 1.280 quilômetros de contrato. Só procurei saber como Entendi. faz, né? E ser reconhecido por isso financeiramente, graças a Deus, está sendo muito bom para o meu ego e para o meu bolso. Está sendo muito bom, graças a Deus.